Agora você vai ouvir Banda B Rádio Debate. É inegável dizer que o Brasil possui uma forte tradição militar em sua história política. Em nossa história republicana já tivemos 9 presidentes militares, incluindo os 2 primeiros, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, e outros 5 em sequência durante a ditadura, que perdurou entre 1964 e 1985. Essa tradição ainda perpetua. Ainda hoje, a gente tem muitas pessoas defendendo um governo militar. Isso parece estar numa crescente. Ainda assim, tantas outras pessoas criticam muito uma possibilidade de intervenção, justamente pelo que aconteceu durante o período da ditadura, especialmente quando se fala em censura. Mas, afinal, quais são as bases desse pensamento militarista? Por que civis apoiam a ideia de um governo militar que, historicamente, se revela antidemocrático? Quem é a favor diz: a intervenção é necessária para acabar com a corrupção no Brasil. O governo militar é a única ou melhor forma de restaurar a ordem no país e recolocá-lo no caminho do desenvolvimento. Quem é contrário diz: o problema da corrupção existe dentro de qualquer governo, seja ele democrático ou autoritário. Por isso, é preferível que seja resolvido dentro da própria democracia, sem a remoção de liberdades e direitos fundamentais, e sim com transparência e maior qualidade de voto. Para debater o assunto, nós recebemos no Banda B Rádio Debate, neste domingo, na hora do almoço, a professora Andréia Benetti. Ela é coordenadora do curso de Ciências Políticas da Uninter, também dá aula no curso de Relações Internacionais, e o Hudson Coelho, ativista político, é um dos apoiadores do grupo Curitiba contra a Corrupção. Um tema com 2 convidados, o seu rádio mais interessante. Nós iniciamos pegando boa tarde da professora Andréia Benetti. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vinda. Tudo bem, professora? Boa tarde. Olá, boa tarde a todos, boa tarde, ouvintes. Obrigada pelo convite. A gente percebe uma certa polêmica nesse assunto, viu, professora? Sim. O tema de hoje da intervenção, militar, ou seja, qual a solução para o país agora? Seria a intervenção militar uma solução? Enfim, isso tem gerado bastante polêmica, E a grande questão é a gente debater sobre, a gente olhar para trás, olhar para a história, olhar o que já aconteceu no nosso país, olhar outros exemplos ao redor do mundo, para daí a gente poder chegar a uma conclusão, para não ficar nesse eu acho que sem um fundamento. Então a gente precisa discutir mais, a sociedade precisa discutir mais aí quais são as alternativas para a gente estabilizar um pouco mais, talvez, o nosso país. Ou seja, a discussão se faz necessária, Hudson, mas desde que não seja superficial e não apenas no campo desta temática, que é a intervenção militar, mas em todas as questões que afetam uma sociedade. Não, Hudson? Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde a você, boa tarde, professora, aos ouvintes. É um prazer estar aqui junto com vocês para debater esse assunto tão crescente nos últimos tempos nas redes sociais, De fato, nós temos que prestar atenção na história para não cairmos nos erros, porque a história, ela nos ensina muitas coisas sobre ditaduras, E ninguém quer viver numa ditadura. Eu começo já, que esse é um debate, discordando dessa palavra ditadura militar, já que no Brasil não houve uma ditadura. Ditadura, sim, há em Cuba, quando um ditador, um líder fica 50 anos no poder e não sai. O que houve no Brasil foram governos militares eleitos indiretamente pelo Congresso Nacional. Em 1964, a presidência ficou vaga e o Congresso Nacional elegeu o Castelo Branco para poder assumir a presidência. E a partir daí, 2 partidos foram criados e, sucessivamente, o Congresso, durante o tempo, elegia o seu presidente. Então, eu não concordo com ditadura, respeito a opinião de vocês, mas não houve ditadura. Houve um governo militar que foram eleitos aí durante o período de 4, 5 anos.
Bom, a gente já percebe na fala inicial do Hudson que ele é a favor da intervenção militar. É isso, né, Hudson? Positivo, sim. Estamos aí a favor dessa intervenção militar para limpar o sistema. Professora. Na verdade, a gente teve, até é bem interessante a gente tratar com conceitos, né, e pensar sobre ditadura, afinal, o que é ditadura? Mas eu acho que antes da gente pensar em ditadura, a gente precisa pensar em autoritarismos, né? Na verdade, ditadura nada mais é que um governo autoritário. E, às vezes, governos autoritários, eles tendem a evoluir, né, não no sentido positivo, mas eles tendem a evoluir para governos totalitários, ou seja, quando o autoritarismo ele vai além da autoridade a contragosto da população e ele passa a ser total, ou seja, passa a tentar inclusive influenciar e condicionar a forma de pensar das pessoas no país. Então a gente realmente, no Brasil, a gente tem uma tradição histórica, ao meu ver, não muito positiva, não muito saudável do ponto de vista democrático. A gente tem uma tradição histórica de governos autoritários, ou seja, de governos que foram colocados ou assumiram o governo inicialmente com uma proposta democrática, mas acabaram se enviesando para um autoritarismo, ou seja, a alteração das instituições, do funcionamento do Estado para garantir a sua permanência no poder. Então, a gente precisa, antes, discutir sobre se a gente já teve efetivamente no Brasil uma democracia plena, uma democracia, porque do ponto de vista formal, nós sempre fomos democráticos, né? O que é uma democracia formal? É aquela democracia lá de muitos e muitos anos, de séculos atrás, que é ter uma Constituição e ter eleições. Então, do ponto de vista formal, nós sempre fomos democráticos, sempre tivemos constituições, né? A gente teve várias, 7 pelo menos constituições, e a gente sempre teve eleições. Agora, como eram feitas essas constituições, como eram feitas essas eleições, aí é outro assunto que a gente precisa avançar, ou seja, para entender a qualidade da democracia que a gente tem no Brasil. Então, hoje, nós temos um Brasil democrático do ponto de vista formal. Agora, será que ele é inclusivo? Será que a população tem os seus interesses atendidos? Será que o Estado está funcionando direito? Que as instituições estão funcionando direito? Então, eu acho que, antes da gente pensar em, vamos fazer uma intervenção ou não, a gente precisa entender quem nós somos, o que nós temos, e aperfeiçoar o que a gente tem, para depois, se for o caso, pensar em outras alternativas. Mas eu acho que o mais importante é a gente pensar o que é a democracia brasileira, né? E como nós podemos melhorar o que nós temos. Porque toda mudança de governo para uma forma mais autoritária ou para uma intervenção, ela gera uma série de mudanças, a gente não permite consolidar o que a gente já tem. Então, por exemplo, quando a gente teve, em 1964, que é o mais emblemático, as pessoas costumam lembrar mais esse período de 64, quando a gente teve a ditadura ou a revolução, ou os governos civis militares, não vamos neste primeiro momento aqui definir isso, mas quando a gente teve essa mudança em 64, a gente não permitiu uma consolidação de um processo democrático que a gente estava tentando implementar no Brasil. A gente simplesmente rompeu com a ordem e criamos uma nova ordem. E a gente nunca espera essas novas ordens amadurecerem. Então, essa nova ordem democrática, essa tentativa de nova ordem democrática que a gente tem no Brasil mais recente, ela é da década de 80, de meados da década de 80. A gente não permitiu ainda as instituições, as pessoas amadurecerem. Então a gente precisa amadurecer, é verdade, porque nós estamos muito infantilizados, digamos assim, mas a gente precisa dar tempo ao tempo também e criar mecanismos para amadurecimento antes da gente pensar numa ruptura de uma ordem de uma forma mais brusca. Eu interrompo a professora e concordo com praticamente 99% do que ela falou agora. 99%. Dou razão à senhora. Você, né, senhora, porque você é uma pessoa jovem ainda. O Brasil não tem experiência política do ponto de vista da população, porque os políticos sempre precisaram isolar a população do conhecimento da política. Haja vista que você vê que durante os governos militares nós tínhamos matérias na escola chamada OSPB, né, Organização Civil Política Brasileira, que ensinava o brasileiro sobre a organização política. Isso foi tirado depois do Fernando Henrique Cardoso. Então, para que nós possamos, eu acho que entender o debate, uma nação, para que ela exista de fato e de verdade, primeiro tem que ter um povo, né? Lá nos primórdios teve que ter um povo que se uniu por afins, esse povo teve que ter um território, né? Terras,
E depois disso, eles tinham que proteger essa terra, tiveram que criar o seu exército. Então, primeiro, povo, território, exército, aí se cria um governo. Aí nasce uma nação. Né? Uma nação que não consegue tomar conta do seu território através de uma força armada não consegue ser uma nação. Então, o exército precede o Estado, precede o governo. Então, quando nós falamos de uma intervenção militar no Brasil, nós estamos dizendo que o exército, as forças armadas, elas zelam ou devem zelar constitucionalmente pela unidade nacional da nação. O exército não pode permitir que a nação se acabe. Agora, do ponto de vista aqui do amadurecimento das instituições, em 64, a professora falou que nós não deixamos amadurecer. Temos que lembrar que em 64, como ela própria disse no começo da fala dela, nós temos que olhar para o passado. Em 64, o que estava se instalando no Brasil através de João Goulart era um modelo socialista soviético. Os partidos estavam concomunados com os soviéticos para se implantar uma ditadura cubana, um regime político socialista comunista. Então, a primeira pergunta que nós temos que fazer, eu e todos nós, vocês estão nos ouvindo, é: vocês, brasileiros, querem que o Brasil seja um país de fato socialista, comunista, ou nós queremos de fato ser um país democrático? Essa é a luta que existe desde 1932, com as intentonas comunistas. Os regimes precisam ser modificados, os comunistas. Nós precisamos dominar o mundo através do comunismo, através do socialismo. Então, a luta no Brasil, em 64, foi isso. Os militares deram esse dito golpe, que não foi um golpe, foi o contragolpe, porque o golpe estava sendo dado no Congresso e no Brasil para se implantar essa ideologia socialista no Brasil. E o Exército, as Forças Armadas, a população saiu em marcha de mais de 1 milhão de pessoas em São Paulo, a Igreja Católica, a OAB, todos saíram na famosa Marcha da Família com Deus. No contexto histórico, professora, e aí talvez a gente vai ter que colocar pontos de vistas, mas foi exatamente isso que aconteceu? Não, na verdade, assim, quando a gente pensa em como se forma o Estado, né, a gente tem pessoas, inicialmente a gente tem pessoas, e você tem um território, né, ou seja, você tem um pedaço de terra no qual as pessoas se organizam socialmente, e algumas pessoas vão falar: olha, esse pedaço de terra é meu, é nosso, então a partir de agora a gente manda nesse pedaço de terra. Ou seja, assim você tem pessoas, você é a população, e você tem a formação de um território, ou seja, as pessoas se apropriam de um espaço e passam a mandar nesse espaço. Aí você tem uma organização política, que pode ou não ser um Estado, né? Então, quando a gente fala Estado, a gente fala de uma organização política baseada na razão. Ou seja, o que fundamenta, o que justifica a criação dessa organização política é a racionalidade. Então aí sim você tem o surgimento do Estado. Você só vai partir para uma etapa de criação de forças armadas depois que já tem o Estado criado. As forças armadas, elas não surgem a priori. Porque as forças armadas, elas são organizadas baseadas na razão, na disciplina, na hierarquia. São elementos racionais. Se nós pensarmos que existe um povo, um território, como é que eu domino um território? Pela guerra. Se eu quero tomar o território... Mas não necessariamente pela guerra. Eu preciso ter uma força que proteja dos inimigos. Então, não um exército formal que eu falei, tem que criar uma força armada. É um exército de pessoas, não, vamos defender isso aqui. Cada um pega um pau e vamos defender essa terra. Então, a Força Armada, não propriamente dita institucionalmente Força Armada, mas uma nação é povo, território e alguém que proteja. Senão alguém nos mata, Então, esse alguém é justamente o próprio Estado. É o fundamento da criação do Estado, é essa racionalidade. Né? Tanto que o Estado ele vai justificar a sua razão em dois grandes elementos. Uma razão dentro do território, que e o que os cientistas políticos, sociólogos chamam de monopólio do uso legítimo da força, ou seja, vai organizar internamente ali, o Estado vai criar o direito, ou seja, vai falar: esse território é meu, eu crio o direito aqui dentro, quem manda sou eu. Né? Então tem uma relação que o Estado manda e os súditos, as pessoas, a população, obedecem. Né? E você tem depois também uma outra racionalidade que é externa, que é para fora do território do Estado, que é o palco aí onde vão existir os conflitos, as guerras entre os países.
Então, quando você pensa nesse tipo de organização, de surgimento histórico do Estado, as Forças Armadas, elas são nada mais do que um dos vários instrumentos que o Estado cria e que ele dispõe para se organizar política internamente. Então, as Forças Armadas, elas surgem depois do Estado. Então, toda vez que eu tenho um novo Estado, eu tenho o surgimento de novas Forças Armadas. Então, quando a gente fala em ruptura de ordem, né, transpondo isso para os dias de hoje, para a gente não ficar discutindo lá, enfim, há tantos séculos atrás, e questões tão abstratas, mas transpondo isso para o dia de hoje. Você tem primeiro o Brasil, primeiro Estado brasileiro. As Forças Armadas, elas surgem depois do surgimento do Estado brasileiro. Se a gente fala então, se a gente tem um Brasil democrático, né, ou um Brasil que tenta se redemocratizar a partir da década de 80, de meados da década de 80, as Forças Armadas, embora historicamente elas já existissem, as Forças Armadas como instituições democráticas a serviço do Estado Democrático Brasileiro, elas se constituem a partir da década de 80. Ou seja, então se a gente fala em romper a ordem, uma intervenção militar, você está falando de uma mudança de um Estado democrático para um Estado não democrático. Então você está falando de criar um novo Estado com instituições antigas. Ou seja, se o problema é a corrupção endêmica e enfim, as mazelas do Estado brasileiro, as instituições que não funcionam, você criar um novo Estado, porém mantendo instituições antigas, continua do mesmo jeito? Continuar exatamente igual, que foi o que aconteceu aí em vários casos históricos, inclusive no nosso passado histórico. Você cria novos estados com outros nomes, mas as instituições permanecem. Então a solução da intervenção, ela não se justifica nesse sentido. Não, eu não acredito, esse seu ponto de vista ficou um pouco confuso, porque na verdade a intervenção militar que nós defendemos hoje, a senhora fala em democracia, né? E a senhora fala ditadura militar. Beleza. Vamos então ver ditadura militar. Poderiam me citar aí os ouvintes 20 motivos por que houve uma ditadura militar. Quais são os 20 motivos que houve uma ditadura militar? Aí as pessoas falam, não, o AI-5 de janeiro de 69. Fechou o Congresso, políticos caçados. Ok, interessante. Os militares fecharam o Congresso e caçaram os políticos. E o nosso Congresso hoje, o que ele é na nossa democracia? É um Congresso que está totalmente subjugado pelo poder econômico do governo, os amigos do governo. É um Congresso que está legislando em causa própria, em causa do projeto de poder, né, que estava na mão do PT. Na verdade, o Brasil hoje tem 35 partidos, todos alinhados à esquerda. Nós não temos nenhum partido no Brasil que seja um partido conservador. Isso falado pela própria boca de José Dirceu e Lula em seu discurso, dizendo que eles estão concorrendo há anos sem candidato de direita. Então nós enxergamos que o país está entregue a um projeto socialista, né? Então como é que você transforma um país democrático para um país socialista? Ou você vem para a guerra, né, como foi a guerrilha que se estabeleceu no Brasil a partir de 64 contra o regime militar, que não aceitaram perder o governo, como estavam, eles tinham um projeto para o Brasil, eles queriam fazer do Brasil uma Cuba. Então os militares falaram, não, aqui não vai ser Cuba, aqui vai ser Brasil. E os guerrilheiros foram então para a guerrilha, foram atuar para desestabilizar o governo pelas armas. Então como é que a gente transforma o país num país socialista? Pela guerra. Bom, eles disseram assim, não, pela guerra nós não vamos porque é muito dispendioso, o Brasil é gigante, então nós vamos transformar o Brasil socialista implantando um projeto marxista. Nas escolas, vamos ensinar, vamos tirar o patriotismo da nação, da galera. Esse negócio de cantar hino nacional na escola está errado, esse negócio de USPB está errado. Vamos inserir um projeto para enfraquecer a sociedade do ponto de vista patriótico, para que os conceitos socialistas penetrem na sociedade. Então, essa questão de dizer que os militares implantaram uma ditadura, a ditadura que eles falam é porque, infelizmente, no Brasil, os perdedores contaram a história, não foram os vencedores. Os militares não fizeram blogs, sites contando a vitória sobre o comunismo. Pelo contrário, os perdedores
que estavam nas redações de jornais, nos blogs, jornalistas, professores, eles encheram a internet, encheram de livros, contando esta luta dele. Então, por isso que você vai na internet hoje, coloca assim, governo militar de 64, você não acha nada, você só acha ditadura, ditadura, ditadura. Porque não houve ditadura. A ditadura nós vivemos hoje. Mas aí, Hudson, não teve perseguição, não teve tortura, a censura? Sim, houveram. A censura, eu enquadro que acho que essa palavra ditadura, ela foi colocada em cima dos militares, mas por conta disso, por causa da censura que houve alguns meios de comunicação para não difundir ideias socialistas que eram as ideias que eles estavam combatendo. Então houve uma censura de peças, de livros. Nesse ponto eu vou discordar, enfim, já que foi falado bastante sobre o comunismo, o socialismo ali, principalmente no pré-64, nesse ponto eu vou discordar e a gente tem inclusive documentos que comprovam que isso não foi verdade. Né? A partir da divulgação dos Wikileaks, né, dos documentos diplomáticos dos Estados Unidos e de vários países, aí pelo Assange e sua equipe, você tem hoje disponível na internet uma série de documentos diplomáticos que demonstram e que comprovam que esse encaminhamento comunista no Brasil pré-64 foi forjado pela inteligência dos Estados Unidos. Isso você tem comprovado pelos documentos diplomáticos dos Estados Unidos. Né? Mas enfim, então isso qualquer pessoa que pesquisar na internet lá, Wikileaks, vai conseguir ter acesso a esses documentos diplomáticos. Mas voltando um pouco para hoje, realmente o brasileiro, ele não é, historicamente, a gente sempre repete que o brasileiro não é muito politizado, né? Mas, enfim, afinal de contas, o que é ser politizado? É a gente se preocupar com o espaço público, com o ambiente público. Isso nos últimos anos tem aumentado no Brasil. Verdade. Né? No Brasil a gente tem, mesmo que eu sou cientista política e eu confesso que de vez em quando eu vejo um monte de gente no Facebook falando assim sobre política, eu confesso que mesmo que eu não concorde com a opinião das pessoas, eu fico muito feliz. Eu fico muito satisfeita, porque eu vejo que as pessoas estão debatendo, elas estão se preocupando. Verdade. Mas a gente só vai se preocupar com o espaço público, com debate sobre como melhorar a vida na sociedade, quando a gente tem as nossas necessidades primárias satisfeitas. Então, se a gente tem fome, se a gente não tem o que comer no almoço, se a gente não tem o que comer no jantar, se a gente não sabe onde a gente vai dormir hoje à noite porque não tem uma casa, a gente não vai se preocupar com a política. A gente não vai se preocupar com o espaço público. Então, o primeiro passo para a gente pensar em politização da sociedade, em a sociedade debater questões políticas, querer melhorar a sociedade mesmo, é dar condições de redução de desigualdades sociais. Né? Ou seja, você permitir que as pessoas tenham comida, que as pessoas tenham emprego, que as pessoas tenham onde morar. Porque se elas não tiverem isso, elas não vão debater política. Porque você primeiro precisa comer, porque o estômago está roncando ali, enfim, você precisa resolver isso. E daí quando a gente vai debater política nos dias atuais, tem uma série de mudanças que foram implementadas na sociedade brasileira nos últimos anos que favoreceram esse debate que surge agora. Então, mesmo que a gente seja contra ou a favor, aqui vamos tentar não demonizar o PT, porque o PT não é a causa de todos os males, nem a Dilma, nem o Lula, enfim. Né? Se foram bons ou não para o país é outro assunto, mas não são eles as causas dos males no país. Mas uma série de mudanças sociais iniciadas em governos passados permitiram que a população tivesse uma redução de desigualdade e com isso tivesse uma melhoria. Então a miserabilidade no país diminuiu nesses últimos tempos, a miserabilidade no sentido bem técnico, assim, que é a situação de fome extrema, de desespero famélico. Então a gente ainda tem muita pobreza no país, mas a miséria diminuiu. Então isso é um ponto positivo, isso favorece as pessoas debaterem e participarem mais da política. Então quando a gente fala que a democracia no Brasil ela talvez não esteja muito bem consolidada, a gente precisa amadurecer, o que a gente precisa amadurecer são essas instituições que permitem ao brasileiro pensar na política. Então a gente precisa criar meios das pessoas se alimentarem, criar meios das pessoas trabalharem, criar meios das pessoas terem onde morar e pensar, cuidarem da sua saúde, que daí quando a gente criar todos esses meios, as pessoas terão tempo e condições de pensar na política, no espaço público, ou seja, pensar além de si própria, pensar em como melhorar a nossa sociedade. Então, o amadurecimento democrático que a gente precisa no Brasil é esse, é de dar condição às pessoas
de querer melhorar algo. E quando a gente fala no atual Congresso, né, que o Congresso nosso serve a determinados interesses e tal, a gente não pode esquecer que nós colocamos esses parlamentares lá. Todos nós somos responsáveis pelo nosso Congresso, pelo nosso Poder Executivo, pelo menos os cargos eletivos, né? Porque nós elegemos essas pessoas. Então, se essas pessoas estão lá, elas representam os interesses da maioria da população brasileira. Eu não acredito nisso. Gostemos ou não gostemos, historicamente não há alternativa melhor do que esse modelo democrático nosso atual. Sabe por que eu divido da senhora, de você? É o seguinte, Andréa, professora, nós elegemos essas pessoas porque nós acreditamos que elas estão lá para promover tudo isso que a senhora falou. Eu acho que tudo isso é justo. Eu acho que o governo do PT, da Dilma, eu coloco esses presidentes da nova república tudo num saco só, né? Porque todos eram de ideologia socialista, todos eles. Eles tentaram fazer o melhor, mas esses políticos foram colocados lá para fazer o bem à população. Mas o que nós agora estamos enxergando é que eles não fizeram isso. Eles fizeram apenas projetos de marketing de suas pífias ações, mas que ao chegarem no poder, você elegeu um deputado federal, um deputado estadual. E o que ele está fazendo lá por nós? Nada. Eles nos desarmaram, né? Eles criaram a lei da palmada, que você não pode dar uma palmada no seu filho, porque se o vizinho denunciar você pode ser processado. Eles não abaixam a maioridade penal, não é o assunto de hoje, mas um menor entra na sua casa, te trucida, mata, estupra, faz tudo que ele quiser, dá risada, e se você matar ele, é você que vai preso, né? Os direitos humanos para os manos. Então, os políticos, quando você fala assim, nós somos os culpados, em partes... Não culpados, responsáveis. Em parte sim, mas a partir do momento que aquele cara senta numa cadeira, ele faz daquele mandato popular um balcão de negócio para os interesses que estão acima dele. Ele é comprado. Então nós estamos há anos sendo traídos por pessoas que nós delegamos a autoridade. Então, como o assunto, a intervenção militar, o assunto é hoje, por que eu acredito que só uma intervenção militar pode resolver o problema do Brasil? É porque todos os mandatários que estão hoje no poder, seja no Congresso, na Câmara de Vereadores, na Câmara Estadual dos Deputados, eles não estão ali preocupados comigo e com você não. Pelo contrário, eles estão preocupados com eles e com o projeto de poder que é o dinheiro. O dinheiro é a raiz de todos os males. E nós estamos vendo que o que está acontecendo com a Lava Jato, com essas operações de anticorrupção, é assim em todo o Brasil. Eu, há 6 anos atrás, fiz um projeto da Lei Rouanet para uma banda. Eu trabalho na área de comunicação. Esse projeto da Lei Rouanet era R$1 milhão para a banda fazer show para o trânsito. Era um projeto de trânsito que ia fazer uma educação do trânsito. Se chamava Faça 5 Boas Ações no Trânsito Hoje. Então tinha música, tinha show, R$1 milhão. Aí eu fui atrás para poder pegar esse dinheiro de alguma empresa. Quem? Petrobras. Ao chegar na Petrobras, não na Petrobras, alguém que conhecia alguém, o cara falou assim, tudo bem, eu faço o teu projeto acontecer, mas 50% do projeto é meu. Propina. Aí nós não aceitamos, o projeto não foi feito. Então isso é o que existe no país. O governo Lula e Dilma tinham mais de 150 mil cargos comissionados. Esses caras pegam o nosso voto e ficam sentados naquela cadeira ganhando dinheiro, colocando o projeto socialista, mudando a Constituição para nos ferrar. Então a intervenção militar que nós defendemos não é um governo militar por 200 anos, por 1000 anos. É uma intervenção que popular, pedindo para que as Forças Armadas intervenham, pare com essa brincadeira do Supremo Tribunal Federal de soltar bandido, porque, claro, é o presidente que indica o juiz que vai julgá-los. Então, como é que a gente pode acreditar numa isenção? Se os indicados são os próprios políticos, o governador assume, é ele que coloca os delegados de polícia, ele coloca o secretário de segurança. O delegado de polícia é concursado no Brasil. Mas ele pode indicar, ele pode mudar. Não, delegado de polícia é concurso público. Cargo de policial, polícias no Brasil somente por concurso público.
Delegados de polícia, tudo bem. Mas um presidente da República, ele pode indicar aqueles que vão persegui-lo ou não. Então nós precisamos de uma trava, nós precisamos salvar o Brasil desse continuismo de destruição que nós estamos vivendo. O Fernando Henrique, ele assinou a OIT 169, que é praticamente a venda da Amazônia. Daqui a 2 anos, as tribos indígenas poderão pedir independência à ONU e poderão vender o seu território para qualquer país do mundo. Isso está na OIT 169. Como que um presidente faz isso? Para proteção, o quê? Do território dele. E por que esse território é preservado dos indígenas? Porque embaixo tem minério, tem nióbio, tem ouro, tem tântalo. Então, quando eles acham uma mina de minérios, eles já botam uma tribo indígena em cima e faz aquela reserva virar uma reserva que não pode ser mexida. Então nós estamos vivendo um descalabro nacional, e se os militares não vierem fazer uma intervenção, o que será o Brasil daqui 5, 10 anos? Seria de fato viável uma intervenção militar? Ou é algo que está na cabeça do Hudson e de outras pessoas que defendem? É uma pergunta que eu deixo para o próximo bloco. E a gente vai abrir o próximo bloco também, trazendo um pouco mais de luz no contexto histórico. O Hudson comentou há pouco, professora, que ele não concorda que houve uma ditadura militar. Para ele, a ditadura militar é o que a gente está presenciando hoje. E aí, para os mais jovens, para aqueles que não lembram, que não têm todo esse repertório histórico, eu vou contar com a sua ajuda para trazer como foram esses anos sob o regime militar. Pode ser? Perfeito. Intervalo aqui no Banda B Rádio Debate, a gente volta em 2 minutos. Já estamos de volta aqui no Banda B Rádio Debate, o assunto hoje, intervenção militar. Algumas pessoas são favoráveis, outras são contra. Não há de se negar que as discussões em torno deste assunto polêmico ganharam força aí nos últimos meses. Para debater o assunto, nós temos aqui nos estúdios a professora Andréa Benetti, coordenadora do curso de Ciências Políticas da Uninter, leciona também a matéria de Relações Internacionais. Hudson Coelho, ativista político, é um dos apoiadores do grupo Curitiba contra a corrupção. Ele faz parte também de projetos de comunicação aí em redes sociais, tem uma web rádio e mobiliza muita gente que é favorável à intervenção militar. Eu abro este segundo bloco justamente com a senhora, professora, a respeito da fala inicial do Hudson de que ele não concorda que houve uma ditadura militar, que a ditadura militar de fato é que a gente está vivendo hoje. E aí a gente vai resgatar todo o contexto histórico. Eu perguntei há pouco para o Hudson, mas não teve punição, não teve perseguição, tortura. Para quem não viveu aquele período, gostaria que a senhora contextualizasse para a gente como foi de 64 a 85. Então, o que aconteceu? Historicamente, a gente estuda na escola, pelo menos eu estudei, né, na escola, que antes de 64 a gente tinha um perigo de implementação do comunismo no Brasil. Então, por causa disso, os militares resolveram assumir o poder no Brasil, porque os militares acreditavam que seria uma solução melhor para o Brasil. E que eles iriam ficar pouco tempo no poder para só tirar a ameaça comunista de perto e implementar a democracia no Brasil de forma efetiva. Foi isso que eu estudei na escola. Mas aí quando a gente volta e começa a olhar e estudar e olhar documentos, conversar com pessoas que viveram, né, esse período, a gente vê que na verdade isso não foi uma vontade dos militares, foi algo muito pontual de um grupo específico de militares que por um acaso estavam próximos ao poder. Então foi um pequeno grupo de altos oficiais que realmente tomaram essa iniciativa. Esse que é o primeiro ponto. E talvez naquele momento as intenções fossem as melhores, mas o fato é que o que aconteceu foi sim foram muitos anos de uma ditadura civil-militar, é verdade, porque a população civil, uma parte da população civil realmente apoiou isso, né? Então a gente tem que dividir essa responsabilidade e não jogar a culpa somente nos militares, mas atribuir e reconhecer a nossa responsabilidade, que foi uma ditadura sim, um governo autoritário,
ditatorial, mas com apoio civil. Então, mas por que ditatorial? Ditadura civil-militar isso foi. Por que ditatorial? Porque houve uma ruptura. A gente pegou a Constituição que a gente tinha, a gente pegou os avanços democráticos e de inclusão social e política que a gente tinha, a gente rasgou no lixo, jogou fora e falamos agora nada disso vale. A partir de agora nós temos um novo Estado que vai afastar o comunismo e que vai tomar todas as medidas necessárias para colocar o Brasil nos eixos, digamos assim, que era esse o argumento. Certo. Então, o que a gente tinha? A gente tinha a gente teve uma verdadeira ruptura. A gente não teve nenhum estado, não foi nenhum estado de exceção, porque quando a gente fala em estado de exceção, a gente pega o direito, a gente pega os elementos da Constituição e utiliza essa Constituição para justificar você afastar o direito de certas categorias. Então, é como a gente tem, por exemplo, no caso da garantia da lei e da ordem. Então, a Constituição diz que cabe às forças policiais a responsabilidade pela segurança pública, certo? Ou seja, polícias devem cuidar de segurança pública. Só que tem uma exceção na Constituição. Então, a Constituição, ela abre uma oportunidade, ela abre uma brecha para que em situações muito pontuais, quando os aparatos de segurança pública não funcionarem, mediante solicitação do governo do Estado, ou então por decisão do presidente da República, pode ser convocadas as Forças Armadas para cuidar da segurança pública, desde que por um período bastante curto e num ambiente bem delimitado territorialmente. Então isso é um estado de exceção, mas que ele é previsto na Constituição. No caso de 64, a gente não teve essa previsão constitucional, a gente rompeu toda a ordem constitucional. Mas por que rompeu? Se foi o Congresso que elegeu o general Castelo Branco? Mas a gente teve essa nova reorganização de forma totalmente contrária ao que tinha previsto. Mas o Congresso que elegeu. Mas não é porque o Congresso elegeu, não é porque a forma, aparentemente correta. O Congresso é democrático. Não é porque a forma é aparentemente correta que a gente tem necessariamente algo justificável jurídica, socialmente, que tem legitimidade. Certo. O fato é que nesse período aí da ditadura civil-militar, desses governos militares, a gente teve no Brasil uma série de restrições de direitos. Então a gente realmente tinha pouca oposição no Brasil, mas é porque a pouca oposição que a gente tinha eram mortos, eram sumidos. Não, pouca oposição não. Eram convidados para os voos à morte, senhora, enfim. Porque de 64 até 70, nós tivemos 90 atentados terroristas no Brasil. 90. Explosão de bombas, tivemos aí pessoas metralhadas, sequestro de embaixadores, nós tivemos atos de guerrilha, tivemos aí vários movimentos guerrilheiros, como da própria Dilma Rousseff, que era ela chefe aí do movimento guerrilha, tivemos o M8, tivemos vários, 90 atentados terroristas no Brasil. Você não acha isso nos livros, como eu falei para a professora. Nos livros da minha escola tinham isso. Que ótimo, porque na internet para eu achar isso anteontem foi terrível, não achei, né? Então nós tivemos 90 atos terroristas. Por que houve o AI-5? Que, se você não sabe, ouvinte, o governo militar, ele decretou 17 AIs, que são atos institucionais, 17. Todo mundo fala do AI-5. Que fechou o Congresso. Mas ninguém fala do AI 11, que instituiu a reforma agrária. Ninguém fala do AI 7, que instituiu eleições municipais nos territórios que estavam sob intervenção federal. Ninguém fala do AI 6, que fala assim, 14 de outubro de 69, declarou vagos cargos de vice-presidente, marcando eleição presidencial indireta pelo Congresso. Ninguém fala dos AIs, dos atos institucionais que os militares fizeram. Ninguém fala das obras que permitiram o país sair da 48ª posição mundial para a 8ª posição mundial da economia. O Brasil crescia 14%, claro. Depois o país ficou endividado, porque é como na sua casa. Você quer comprar uma televisão, não tem dinheiro, você tem que entrar no financiamento.
Você vai para uma casa aí que divide em 200 vezes, você paga. Assim o país, mas o país revigorou-se. Então nós tivemos os atos institucionais que foram atos para combater a guerrilha, os direitos constitucionais foram suspensos, não foi para o trabalhador comum, não foi para a pessoa que sai para trabalhar, as rádios funcionavam, as TVs funcionavam, os editoriais de jornais funcionavam, tudo funcionava. Os atos institucionais, o AI-5, foi para combater os guerrilheiros dentro do Congresso que apoiavam a guerrilha socialista. Mas eu acho que a gente tem que, enfim, já que a gente está falando muito de socialismo, o que é socialismo? Nada mais é que socializar os meios de produção. A gente nunca teve isso no Brasil, isso é fato. Os meios de produção, ou seja, as fontes de riqueza do país, elas não são socializadas e distribuídas justamente e equitativamente para toda a população. Então, primeiro ponto, a gente já não tem socialismo, nunca teve. A senhora paga quanto de imposto? A carga tributária nossa é de quanto? 50%, 60%. Se isso não é socialismo, é o quê? Tudo que eu produzo, tudo que eu consumo... Não, isso não é socialismo. Não, tudo que eu consumo, tudo que eu compro, eu pago 60% de imposto. Então, o que é isso senão um socialismo disfarçado? Porque toda a grana que você, meu amigo, abastece a sua gasolina, mais da metade é imposto. Ué, isso é o que é? Isso é uma escravidão. Impostos nada mais são que tributos. Tributos na sua origem é tributar, prestar homenagem. Então a gente tem que pensar assim quando a gente paga eu estou prestando homenagem ao Estado. Não, ao Estado. Estamos prestando uma homenagem ao Estado. Eu não quero prestar essa homenagem. A que custo que a gente teve... durante esse período de 64 até meados da década de 80, né, 84/88 ali, a que custo a gente teve isso? Então a gente não teve oposição no Brasil, a gente teve uma relativa estabilidade. Tivemos dois partidos, mas Arena e MDB. Eles eram oposição. O que não quer dizer que o fato de ter dois partidos formais não quer dizer que... Formais não. Formalmente existiam dois partidos. Mas a oposição estava contra o regime militar, eles lutavam ali contra, tanto é que organizaram as diretas já, professora. Quando a gente tem um sistema bipartidário no Brasil, não quer dizer que nós somos democráticos. Ter dois partidos políticos não significa ser democrático. Então que tal Cuba, que não tem nenhum? Só tem um partido. Ter dois partidos no União país... Soviética, Cuba hoje não... Coreia do Norte, 100% da eleição, 100% das eleições elegeram o gordinho. Então isso é o que é então? Nós tínhamos dois. Sim, mas o que acontece é que ter dois partidos não significa ser democráticos. Tá? A gente teve um período histórico que, inegavelmente, os direitos foram reduzidos de forma bastante substancial para toda a população. Para perseguir os guerrilheiros. Para toda a população. Agora, os fins justificam os meios? Eu acho que sim. Isso quer dizer que, então, cabe ao Estado, pode assumir o poder, reduzir direito de todo mundo para manter o poder. Então eu vou utilizar o seu próprio argumento. Se os nossos congressistas estão no governo para defender os seus interesses, que garantia a gente tem de que se os militares assumirem o poder, eles não vão agir da mesma forma? Eles não vão, uma vez chegando no poder, defender os seus próprios interesses. Que garantia que a gente tem? Até porque a fala lá atrás foi essa, né? Exatamente. Nos estabelecemos aqui durante um pequeno período, colocar ordem na casa, mas aí se passaram mais de 20 anos. Sim, mas por que passaram-se 20 anos? Como eu te falei aqui, nós tivemos de 64 até 70, 90 atentados terroristas. Então, os militares não iam ficar no poder, até porque eles não querem fazer isso. Os militares não são criados para isso. Mas ao receber esse número de atentados, eles queriam entregar um país pacificado. É como os militares entram na Rocinha, eles têm que pacificar, a polícia pacificadora. Eles vão ali pacificar, não conseguem. Então eles têm que sair fora. Deixa a população se matar, deixa os traficantes. É assim que acontece, a população protege os traficantes lá. Né? Lá a polícia é denunciada para o traficante matar. Então nós temos você falou uma coisa, perguntou assim, que garantias nós temos de que os militares vão entrar e vão fazer realmente a coisa democrática? Que garantias nós temos hoje que se não houver uma intervenção militar, o Brasil sobreviverá mais 10 anos com essa dita democracia que o Supremo liberta José Dirceu. Gostemos ou não gostemos da democracia, eu não conheço e a história não demonstra alternativa melhor de organização política de Estado.
A Indonésia. Certo. A Indonésia então, assim, é uma boa. salvo engano, salvo desconhecimento histórico, eu não estudei durante a minha formação, eu nunca li, nunca consegui que alguém me demonstrasse que temos outra alternativa que não a democracia, que seja melhor e viável. Mas a democracia, né, do ponto de vista real. A intervenção militar, então, professora, não é quebrar a democracia e botar os militares 100 anos, como eu falei. Colocar a intervenção militar é quebrar a democracia, porque o nosso sistema democrático, ele não autoriza, ele não prevê a possibilidade de militares assumirem o poder e mantermos o sistema democrático funcionando. Nós não temos. Mas, professora, que democracia tipo de é essa? Institucional ou legal que comprado, um congresso que está ali votando o que o Odebrecht pagou para eles. Que democracia é essa, brasileira? Você que está me ouvindo. Essa democracia defendida pela professora, eu quero defender. Eu defendo democracia, eu não quero militar. Então nós vamos encaminhar para um autoritarismo para justificar o retorno à democracia? Não, aí nós estaremos fazendo nada diferente do não que é autoritarismo. É olhar para a Constituição e saber o seguinte: o que tem na Constituição que permite que um populismo, que corruptos permaneçam no poder e continuem. Professora, qual é o político? Nós elegemos o Congresso. Primeiro passo. Qual é o Segundo político? passo, se eles praticaram crime ou não, tem mecanismos legais de investigação, identificação, julgamento, prescrição do CTF, legais. E a gente tem no Brasil... Gilmar Mendes que solta bandido. E a gente tem no Brasil, e também como norma de direito internacional, a presunção de inocência. Ninguém é culpado até que se prove o contrário. Bárbaro. Né? E já dizia Rui Barbosa, se o direito não protege o pior dos bandidos, quem garante que vai proteger o melhor dos mocinhos? Mas é bom... Então, o direito não pode ser aplicado seletivamente. A gente, ou temos normas jurídicas que se aplicam a todos, ou não temos. O fato é, a gente não pode aplicar seletivamente o direito. É esse seu discurso que faz a intervenção militar crescer. Porque o brasileiro está cansado disso. Alguém perguntou para os militares se eles querem assumir o poder? Primeira coisa, então. Alguém já perguntou para os militares se eles querem assumir o poder? Os militares mandaram um recado semana retrasada, a senhora não viu nas redes sociais? O general da reserva? Não, o general da ativa, o general Mourão. Que já está sendo encaminhada o seu... Não, o general Mourão, ano passado, ele foi destituído do Comando do Sul porque ele se pronunciou num evento falando que a luta patriótica tem que começar. Ele não era comandante aqui do Sul. Ele era comandante do Sul. Estava lá em Porto Alegre. Ele era comandante do maior regimento de blindados da América do Sul. Era o general Mourão. Ele é o comandante em chefe lá da região, né? E ele foi se pronunciar no evento dizendo que a luta patriótica tem que começar porque o Congresso está dominado por bandidos. A partir daí, o Aloysio Nunes pediu a cabeça dele, o general Vilas Boas não mandou para a reserva, mas trouxe ele para Brasília, certo? Ele ficou lá agora sendo na parte de finanças. E agora, numa reunião da maçonaria, na sexta-feira, acho que retrasada, ele respondeu uma pergunta dizendo sobre a intervenção militar. Ele falou, olha, se as instituições não resolverem o problema da corrupção, desses agentes que estão aí, nós vamos impor isso. Porque esse seu discurso que você está falando assim, a garantia da lei da ordem, a garantia, presunção da inocência, o cara vai ser inocente até prescrever o crime? Então, é isso que eu quero. Mas é o direito que nós temos. Não é o direito. Não é o direito, professora. Isso foi criado pelos políticos para se safarem. Vejam, o sistema foi corrompido por eles. Isso é uma norma criada na Constituição. Internacional. Não. De direitos fundamentais. Estou falando do Brasil, nossa Constituição. Eles criaram... E que está reproduzida na nossa Constituição, a presunção de inocência. Tudo bem. É o pressuposto básico da organização de um Estado democrático de direito. Concordo, mas uma pessoa que foi pega com 51 milhões dentro do apartamento dela, não ser presa imediatamente... Você tem que abrir a ela a oportunidade dela se defender. Não é por conta disso que essa pessoa vai ser segregada. Aí foi comprovado, pegou áudio, pegou tudo, e aí? Vamos botar esse caso para o juiz tal, porque ele vai dar um jeitinho, ele vai enrolar. Então é isso, esse é o discurso de que nós temos que ter paciência com a corrupção. Não é paciência com a corrupção. Com o corrupto. É tempo para aperfeiçoarmos o nosso sistema democrático. A fala que vai em defesa da intervenção militar, ela se dá a partir de uma fragilidade da nossa jovem democracia ou a partir de uma carência que nós, povo, temos de bons líderes, de bons
congressistas, bons representantes aí olhando para Brasília? É verdade isso aí, é isso mesmo. A intervenção militar cresce justamente na falha da própria democracia, que para mim não é uma democracia. Então o problema é a democracia? Então a democracia, se o problema é a falha da democracia, o problema é a democracia? Não é a democracia. Nós não temos uma democracia, na verdade nós não vivemos. O que eu quero que o professor entenda, os ouvintes, que não que eu seja adepto da teoria da conspiração, mas nós estamos vivendo uma agenda de implantação de uma mudança de regime. Eles querem implantar um novo regime político no Brasil. Os poderosos, os políticos. Os políticos. Que nós elegemos? Sim. Então claro. Nós queremos. Não, nós não queremos. Se nós elegemos, colocamos eles lá, mas eles são nossos representantes. Nós não somos responsáveis por que eles fazem. Tanto é que nós vivemos uma lei que se um menor entrar na sua casa, estuprar sua filha, matar você, ele não vai preso. A gente é responsável, acredito eu, Hudson, a partir do momento que a gente reelege, que a gente permite. Isso, a gente mas aí a gente olha para o Congresso, são as mesmas caras. Não, veja bem, nós vamos mais além disso. Para mim, nós sabemos que essas urnas são violadas, são fraudáveis. O TSE não permite que você possa fazer um teste público, foi negado. São feitos testes, são contratados, cyberativistas e hackeadores profissionais, eles são contratados previamente às eleições. Não seria a teoria da conspiração, Hudson, pensar isso? Não, mas é uma verdade. Então a gente tem que pensar, quando a gente fala que a democracia no Brasil ela não funciona, pode não funcionar do jeito que a gente gostaria. Mas ela é nova, a gente precisa implementar meios e criar mecanismos de ela funcionar melhor. É isso mesmo. Se você fala em uma intervenção, a gente rompe o que a gente já tem e começa tudo zero de novo. Mas olha, aí vira a famosa pedra de Sísifo, ou seja, a gente nunca consegue solucionar o problema, porque toda vez que chega o problema, em vez de a gente enfrentar o problema e melhorar e avançar, a gente joga para o lado e vamos começar do zero. Como que nós vamos enfrentar esses políticos, esse projeto de poder? Não os reelegendo, ou então pensando em formas de profissionalizar a política. Mas porque como o que acontece que nós com a nossa faremos política? Isso se quem muda isso são eles próprios? A gente tem uma política personalista. Eles são donos da empresa. A gente tem uma Eles são os gerentes da empresa, nós somos apenas funcionários. Escuta, entendeu? A gente tem uma política personalista, certo? Ou seja, nós elegemos pessoas e não ideias, não valores, não profissionais. Certo. E que tal se a gente pensar em criar mecanismo de profissionalização da política? Mas tornar como? Os nossos políticos profissionais, para que isso habilitados, aconteça, com conhecimento sobre o que é nós precisamos que eles aprovem leis e projetos para ir, mas eles não vão se auto-prender, eles não vão se auto-excluir. A gente precisa mudar. A gente precisa eleger, a gente precisa educar. Daqui 200 anos, aí eu não estarei mais aqui, meu filho não estaria. Então se candidata nas próximas eleições, o problema são os outros, a gente precisa parar de apontar o dedo para os outros e ver que quando a gente aponta um dedo para os outros, a gente tem pelo menos 3 apontados de volta para a gente. Ainda bem que eu não só estou apontando, eu estou apontando o caminho para muita gente. A gente precisa olhar o que nós podemos fazer para melhorar. Eu estou fazendo a minha parte, na rádio, aqui nas redes sociais, nós temos aí mais de 2,5 milhões de seguidores, nós temos um canal do YouTube, nós estamos fazendo isso, falando para as pessoas, olha o político que você tem, olha o sistema. Há pouco a professora André perguntou para o Hudson sobre a intervenção, se de fato é uma vontade dos militares. O Hudson disse que sim, e usou como referência a palavra do general Mourão, que foi considerada de pouca expressão. Me parece que ele não tem voz muito ativa, tanto que o Planalto não comentou, o Exército não resolveu puni-lo e continua como está. A partir desta fala que gerou polêmica em um encontro de machões no Distrito Federal. Agora, o que a população quer? O que vocês percebem? A população sabe o que ela quer? Eu falei há pouco que talvez nós estejamos carentes de representantes e líderes. E aí é um problema, porque uma pessoa carente, chega alguém no pé do ouvido e fala qualquer coisa e ela conquista. E aí? A população tem uma confiança nas Forças Armadas e nas instituições militares, isso é verdade. O que não quer dizer necessariamente que a população queira as Forças Armadas ocupando o alto da hierarquia do Estado e sendo presidente da República, ministros, enfim.
O que quer dizer é que a população confia nas Forças Armadas. Por que ela confia? Porque são profissionais que são criados, são adestrados, são treinados profissionalmente durante muitos e muitos anos para exercer com eficiência as suas missões, as suas atribuições. O que a gente tem uma carência no Brasil, talvez, sejam de outras formas de organização profissional dentro da administração pública que siga esse modelo, ou seja, de profissionais treinados, adestrados e qualificados, pensando em como organizar de forma mais eficiente e gerir de forma eficiente o Estado brasileiro. Então, talvez se a gente pensar em gestores públicos com uma qualificação, com um preparo, com um treinamento, e aqui gestores públicos no sentido bastante amplo, né? Servidores dos 3 poderes, do Executivo, do Judiciário e do Legislativo, que tenham formação, que tenham preparo, com certeza as decisões elas vão ser tomadas de forma muito mais eficiente. Então, a intervenção militar, né, seria assim, ao meu ver, não seria nem o último recurso, é um recurso fora do baralho. É um recurso que não deve ser cogitado, porque quando a gente fala em intervenção, a gente fala em criar, em justificar uma ruptura da ordem, em justificar um novo governo autoritário. Mas a gente tem ruptura exemplos, já existe. A gente pode olhar, e se a gente não quer olhar para a gente no Brasil, porque às vezes é difícil a gente se distanciar, porque a gente vive no Brasil, mas então olhemos para outros países no mundo que contaram com o apoio da ruptura de ruptura da ordem democrática com o apoio militar. Então a gente tem Venezuela, a gente tem Coreia do Norte, a gente tem Turquia, a gente tem Síria, a gente tem Iraque, a gente tem Líbia. Ou seja, a gente tem ótimos exemplos de intervenções militares que deram certo no mundo hoje. Eu estou sendo irônica. Eu estou percebendo, porque a Venezuela não deu certo, né? Agora nós temos exemplos bons, como a Indonésia, lá um traficante que é pego com 1 quilo de droga, pena de morte. Pena de morte. Nós temos o Egito, né? Foi feita uma intervenção militar. Mas a gente não precisa de novas leis, nós mais temos leis a Ucrânia. que punam mais. O que a gente precisa? A gente precisa aplicar ter amor com os criminosos. Não pode punir, tem que ter amor, não é verdade? A gente precisa aplicar. O cara estuprou, matou, direitos humanos para ele, né? A família que foi estuprada foi morta, não, isso aí se vire. Agora, se vire lá com o Estado, vai para um psicólogo público. Agora, tadinho desse jovem, ele estuprou. A gente precisa implementar o que já existe. Muito amor. Olhando para a nossa Constituição hoje, uma intervenção militar, uma tomada de poder seria um golpe. Seria golpe, não seria um golpe? Pela Constituição? Não tem previsão constitucional, não existe possibilidade existe uma previsão constitucional do artigo 142, que um dos 3 poderes pode chamar uma intervenção militar quando houver uma fragilidade institucional, né? O artigo 42 prevê essa intervenção militar pode ser pedido pelo presidente da República, pelo presidente do Congresso ou pelo presidente do STF. Eles podem pedir essa intervenção militar e essa intervenção dura 90 dias e serão convocadas novas eleições, 90 dias. Na verdade, o que tem ali é uma previsão, são 2 possibilidades de invocação de estado de defesa e estado de sítio. Na estado de defesa, quando houver grave comprometimento das instituições do país, ou uma situação extrema de calamidade, e daí é por prazo determinado localizadamente. Inclusive, esse artigo, pela questão da simetria, né, do governo federal com os governos estaduais, isso é reproduzido nas constituições estaduais, que em algumas vezes são levantados para estado de defesa social. Certo. Então, quando a gente fala estado de defesa, a gente não está falando defesa militar, mas sim pode ser uma defesa social. Ou seja, essa previsão constitucional é pensando em defender as necessidades do Estado brasileiro. E você tem lá o caso do estado de sítio, que é no caso de agressão, invasão armada estrangeira e tal. Mas essas previsões constitucionais, a Constituição, ela não prevê a possibilidade dos militares tomarem o poder executivo, legislativo ou judiciário e criarem um novo Estado. Ela não prevê. Não criar um novo Estado. Não sei por que a senhora fala criar um novo Estado. O Estado já existe. O problema é que o governo... Historicamente ele existe, mas se você fala em um golpe, você tem do ponto de vista jurídico um novo Estado. Vamos ler aqui a Constituição, artigo 1º, né? A República do Brasil, formada por Estado insolúvel, blá, blá, blá. Fundamento: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e pluralismo político. Aí o artigo
Vamos pular lá pro... Pelo amor de Deus, não vai ler um não, a sorte toda aqui. É só para você ver que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos, são os políticos, ou diretamente, nos termos dessa Constituição. Então, todo o poder emana do povo. Qual que é a visão do intervencionista como eu? Se o Brasil inteiro for para as ruas pedir uma intervenção militar, é a vontade do povo. Mas a vontade do povo elegeu o atual Congresso, porque o que me parece... Mas um Congresso que traiu para o Brasil. Não, que a maioria do povo elegeu. 50% mais um elegeu. Gostemos ou não gostemos... O Congresso não foi eleito. Só existem 30 deputados federais que foram eleitos. O restante entrou na proporcionalidade. Mas é o sistema democrático. Um sistema errado. Só não concorda? Cara recebe 1 milhão de votos, leva 3, 4 com ele. 3 que não sabe política, que é o Zé da esquina, que é o que... E aí? Mas é o que nós temos? Mas está errado. Eu só não concordo, está errado. Eu falo que está errado, eu não concordo com isso. Eu não concordo um cara se eleger com 2 milhões de votos, levar 5, que nós não sabemos nem quem é. Então isso justifica, a gente criar um governo, a gente dar um golpe de Estado. Não, isso justifica acabar com isso, porque isso está vai ser a casa da mãe Joana. O Congresso justifica eu defender um golpe de Estado? Justifica uma intervenção militar. A discussão iria longe aqui, ficaríamos esta tarde de domingo toda aqui, né, debatendo a respeito da intervenção militar. Temos aqui os dois lados, né, ambos ponderando aí com os seus pontos de vista, né, com seus conhecimentos, trazendo aí o contexto histórico sob as suas óticas. Professora Andréia Benetti, coordenadora do curso de Ciências Políticas da Uninter, leciona também no curso de Relações Internacionais. Bom, pelo que a gente percebeu aqui, André, quem nos acompanhou desde meio-dia, intervenção militar, não. Não. Vamos melhorar o que a gente tem. Vamos aprimorar. Cuidado que a gente tem com carinho e melhorar isso. Professora, muito obrigado por participar aqui do nosso bate-papo. Leve nosso abraço a toda a equipe lá da Uninter. Muito obrigada pelo convite, obrigada ao ouvintes, obrigada ao Hudson aqui pelo debate acalorado no final. Hudson Coelho, ativista político, ele é um dos apoiadores do Grupo Curitiba contra a Corrupção e vem mobilizando muita gente pelas redes sociais, tem web rádio, tem páginas no Facebook e que trata principalmente a respeito aí desta vontade, né, da intervenção militar. Intervenção militar, sim, então, Hudson. Sim, com certeza. Só ela pode limpar o sistema e nos fazer voltar a ter uma democracia, né? Caminhamos para uma democracia. Obrigado pelo convite, obrigado, professora. Desculpa alguma coisa, mas é que o debate é assim mesmo. Tem que ser quente para as pessoas poderem, pelo menos, se perguntar: será que isso vale a pena ou não? Está na mão de todos nós. A ideia aqui era trazer uma reflexão, né, a respeito do assunto. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Lembrando que a reprise do nosso programa logo mais à noite, depois do futebol, você pode ouvir também em forma de podcast na hora que quiser. É só acessar, pode ser do seu smartphone mesmo, bandab.com.br. Um tema, hoje com 2 convidados. Banda B, Rádio Debate, o seu daio mais interessante.